Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson, o Comunicador. É um grande prazer ter você aqui no meu canal. Eu quero abordar com vocês hoje, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: bênção ou maldição? Qual é a sua escolha? Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, nós sabemos que o bem e o mal existem, o pecado e a santidade existem, a justiça e a injustiça existem. Então, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi revelado, é a sabedoria de Deus, a inteligência, o discernimento, a visão, a compreensão, o entendimento espiritual da palavra de Deus, no que diz respeito a termos o conhecimento do bem e do mal, da bênção e da maldição. E nós sabemos que pela palavra de Deus nós encontramos bênção e maldição. E a palavra de Deus nos ensina qual é o verdadeiro caminho que nós devemos seguir para ter a bênção e ter maturidade, justiça, juízo e sabedoria para não seguir o caminho da maldição. Nós vivemos num mundo altamente, tecnologicamente falando, avançado. Há uma grande quantidade, uma grandeza de informações, de conhecimento muito grande nas redes sociais, na internet. E devemos nos atentar para a palavra de Deus, para discernir a palavra de Deus e entender que existe o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento que faz com que você tenha bênção e o conhecimento que faz com que você tenha maldição. O conhecimento que leva ao caminho da bênção e o conhecimento que leva ao caminho da maldição. O caminho da verdade e da mentira, da vida eterna e da condenação. Então, a palavra de Deus ela é de suma importância para termos esse esclarecimento, esta verdade, para compreendermos o que é bênção, o que é maldição em nossas vidas, para termos a clareza, o entendimento, a maturidade, a experiência, a compreensão, a inteligência, o discernimento espiritual para compreendermos o que é bênção, o que é maldição, qual o verdadeiro caminho da bênção e não andar no caminho da maldição, que é o mesmo caminho da escuridão, da mentira, da ilusão. Então, senhoras e senhores, moças e rapazes, a bênção e a maldição está bem diante dos nossos olhos. Nós devemos entender e compreender com a visão de Deus, com o discernimento espiritual de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus, que a bênção e a maldição estão relacionados ao cotidiano da vida humana, estão no mundo, estão na vida humana, e cabe nós, com a sabedoria e inteligência de Deus, escolhermos o verdadeiro caminho, o caminho da bênção ou da maldição. Haja vista que Deus deu livre-arbítrio para o ser humano seguir o seu caminho, escolher o seu caminho. Deus nos deu liberdade de pensamento, de opinião e de decisão para escolhermos o caminho do bem ou do mal, da bênção ou da maldição. Bem, eu quero ler aqui para você, o que está escrito no livro. Eu quero ler aqui para você o que está escrito no livro de Deuteronômio. E realmente é de suma importância que nós devemos aprender na palavra de Deus o conhecimento que nos traz a vida, nos traz a abundância, a qualidade de vida, a salvação e a revelação maravilhosa que Deus nos ensina através da sua palavra. Eu quero ler para você o que está escrito. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, nos versículos 26, 27 e 28. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição.
a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vós desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então veja que a palavra de Deus nos esclarece, ela nos dá o entendimento de que para alcançarmos a bênção, para termos a bênção em nossas vidas, devemos obedecer os mandamentos, os preceitos, os desígnios de Deus, que é a sua palavra, e que para não venhamos ter maldição em nossas vidas, nós não devemos desobedecer a lei, os mandamentos, os preceitos, os propósitos de Deus. Nós não devemos nos curvar diante de deuses falsos, de deuses inexistentes. Então, a palavra de Deus é clara, objetiva, e as Escrituras Sagradas nos ensinam que para termos a bênção é preciso obedecer a palavra, os preceitos de Deus, seguir o caminho da verdade e da justiça, praticar a verdade e a justiça, andar em santidade e perfeição, praticar os desígnios, os propósitos de Deus. E Deus, na sua infinita soberania, onisciência e onipotência, sabe que aqueles que estão com Ele na sua palavra, na sua justiça e santidade e perfeição, estes serão abençoados, estes receberão a bênção. Então, devemos ter maturidade, justiça, juízo, compreensão, entendimento, discernimento espiritual da palavra de Deus, para sabermos ter maturidade e termos uma certa decisão, para compreendermos e entendermos que a bênção nos traz vitória, qualidade de vida, prosperidade, vida com abundância, e a maldição nos traz morte, destruição, e realmente é de suma importância o que a palavra de Deus ensina, para que possamos entender e compreender que a bênção, ela provém de Deus, e a maldição e a condenação, o erro, provém do próprio ser humano que cometeu o erro, que cometeu o pecado, provém do diabo também, do demônio que destrói a vida humana. E realmente, nós seres humanos, nós filhos de Deus, servos de Deus, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, o discernimento espiritual, precisamos entender e compreender que a bênção é o verdadeiro caminho que se deve ser escolhido com maturidade, com justiça, com juízo, sabedoria e conhecimento, discernimento e visão espiritual da palavra de Deus, para que possamos praticar a justiça, obedecer à lei de Deus, os preceitos, os propósitos, os desígnios de Deus, realizar a vontade de Deus, que é obedecer a sua palavra, andar no caminho de retidão, de justiça, honestidade, santidade. Então, realizando estes propósitos, realizando a lei de Deus, obedecendo a lei de Deus, nós vamos adquirir a bênção, a vitória, a prosperidade, a qualidade de vida. E a bênção, ela nos traz sabedoria, conhecimento, ela nos traz maturidade, experiência de vida. A bênção nos traz o conhecimento de que Deus nos ama, Deus cuida de cada um de nós, mas Deus, no seu infinito amor, Ele também é infinita justiça. Ele faz a justiça, Ele realiza a justiça. Deus abençoa aqueles que fazem a vontade dEle, aqueles que obedecem a Ele, mas também é um Deus de justiça, é um Deus que pratica a justiça, Ele é o justo e eterno juiz. Então, a escolha da bênção em nossas vidas nos traz prosperidade, nos traz vitória, nos traz pureza, nos traz felicidade, e a maldição, por outro lado, traz destruição, morte, mentiras, desilusões, condenação. Então nós devemos pautar sempre na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina a ter uma maturidade, a enxergarmos a verdade, e obedecendo a palavra de Deus nós vamos gerar bons frutos, frutos de justiça, de bênção, e a bênção chegará até nós por meio da fé, por meio da lei, na prática da lei, da justiça e da santidade. E a grande verdade é que a bênção de Deus, ela nos aproxima cada vez mais de Deus, nós ficamos mais próximos de Deus, e a maldição, ela nos distancia de Deus, nós ficamos distantes de Deus. Então, é preciso ter clareza, é preciso ter entendimento, compreensão da palavra de Deus, para que possamos entender e compreender que a bênção,
é o verdadeiro caminho que nos conduz à paz, à justiça, à verdade, à prosperidade, à qualidade de vida, em nossas vidas, na vida da nossa família. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, ter a bênção de Deus em nossas vidas, ter a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a visão de Deus, para que possamos fazer boas escolhas, escolher o caminho certo, escolher o caminho da justiça, o caminho do bem, que nos conduz à bênção, escolher o caminho da verdade, escolher o caminho da santidade, da honestidade, da prática da justiça, da lei de Deus, para que possamos ter bênção em nossas vidas, prosperidade e qualidade de vida, para que possamos entender e compreender que amar a Deus, sobretudo, e amar o nosso próximo, é o caminho da bênção, o caminho da prosperidade, da vitória. Então, a bênção ela é esclarecida, e assim como também a maldição também é esclarecida na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. A Bíblia, a escritura sagrada, fala sobre a bênção e também fala sobre a maldição. E Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha para escolhermos o nosso caminho. E Ele, no seu infinito amor, pede com um profundo amor que nós venhamos escolher o caminho da bênção, e nos dá sabedoria, nos dá maturidade, experiência, entendimento, visão espiritual, para que venhamos escolher o caminho da bênção, para que ao escolhermos o caminho da bênção, possamos ter vitórias, qualidade de vida, realizações dos sonhos, temos cada vez mais maturidade, experiência de vida e de fé com Deus. Quando nós escolhemos o caminho da bênção, nós vamos estar fortalecidos para vencer as adversidades, as tempestades, as dificuldades da vida. Então a bênção nos fortalece, nos dá experiência de vida, maturidade. A bênção ela nos dá uma visão ampla e profunda da fé, porque a bênção ela nos prepara, ela nos revela que nós não devemos ficar sem o Espírito Santo de Deus, sem a palavra de Deus, sem o alimento de Deus. A bênção ela nos revela que nós devemos ter experiência com Deus, nós devemos estar preparados para lutar contra o mal e vencer o mal através da bênção, que é a sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Então, a bênção ela se dá no sentido espiritual, no sentido material. Deus nos abençoa espiritualmente e materialmente em todas as áreas, em todos os sentidos da nossa vida. Quando nós buscamos a Deus, quando nós praticamos a sua justiça, a sua verdade, a sua lei, e procuramos entender e compreender que a bênção de Deus ela é grandiosa em nossas vidas, ela nos traz paz, qualidade de vida, prosperidade, ela traz riqueza espiritual, ela traz maturidade, experiência de vida e nos mantém fortalecidos na fé para que venhamos alcançar lugares altos, patamares altos na vida, para dar glória a Deus, para adorar a Deus e sabendo que Deus é o dono de tudo e através da bênção, da prática da bênção, Ele nos abençoa com o seu manto. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe grandemente você e a sua família, que Deus abençoe poderosamente você e a sua família. Se inscrevam no meu canal Anderson o Comunicador. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.